Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Michele Pinheiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também não esquece de ativar o sininho para receber notificações quando tiverem vídeos novos. Tem conteúdo novo aqui no canal todas as quartas e sábados, então ative o sininho para você não perder nenhum tema novo e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo de hoje nós entenderemos tudo sobre o adiamento das eleições municipais desse ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Nos últimos meses, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele conversou com várias pessoas, médicos, infectologistas, epidemiologistas, para orientar o posicionamento sobre o adiamento ou não das eleições. Além disso, o ministro conversou com parlamentares para chegar em um acordo sobre o adiamento das eleições e definir a adoção de novos protocolos no dia da votação. Afinal de contas, é importante colocar a saúde da população em primeiro lugar, frente aos interesses políticos que são mais imediatos. Embora o adiamento não fosse uma vontade política do Tribunal Superior Eleitoral, o entendimento técnico dos médicos, dos cientistas ouvidos, acabou sendo imposto à Justiça Eleitoral, que, tendo em vista essa crise sanitária que o Brasil e o mundo também vive nos últimos meses, teve que adiar. Então é justo explicar um pouco mais sobre essas dúvidas que vão surgir com relação ao adiamento das eleições municipais de 2020. Para ficar por dentro desse e também de tantos outros assuntos que envolvem o cotidiano das pessoas com os seus direitos, a relação das pessoas com os seus direitos, assista a esse e também a outros vídeos aqui do canal. E não esqueça, já deixa aquele like bonito para mim, para não esquecer de deixar o like até o final. O que o adiamento muda na prática? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 1º de julho a proposta de emenda à Constituição Federal. Essa proposta ela determina o adiamento das eleições municipais desse ano de 2020 em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno estava marcado para o dia 25 de outubro. Bom, para quem não sabe, as eleições ocorrem sempre na mesma data. Quando ocorrem as eleições no Brasil? É sempre no mês de outubro e é sempre no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e se houver um segundo turno, é sempre no último domingo do mês de outubro. Então, na próxima eleição, sem ser, é claro, esse ano, que vai ser adiada, a próxima eleição, se você quiser saber, olha lá no calendário, vê quando cai o primeiro domingo do mês de outubro, e se houver um segundo turno, você já sabe quando também vai cair. É bom aí para você se programar, se você quer viajar, se você tem outros compromissos, é bom você saber as datas. Mas a emenda à Constituição ela adiou o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. É quando nós vamos eleger prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. O texto da emenda constitucional ele foi promulgado pelo Congresso Nacional em uma sessão no dia 2 de julho. E por meio de uma ressalva na redação, os deputados definiram que caberá ao Congresso Nacional definir sobre o adiamento das eleições por um período ainda maior nas cidades com muitos casos da doença, caso seja necessário. Caso seja necessário, tá, gente? A emenda constitucional ela também estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e também início da propaganda eleitoral gratuita, estando os partidos autorizados a realizarem convenções e reuniões virtualmente para escolher os candidatos e formalizarem ali as coligações. Bom, o objetivo é evitar aglomerações, é claro. Não haverá uma prorrogação dos atuais mandatos e a data de posse dos eleitos permanece dia 1º de janeiro de 2021. Só para que fique claro, a eleição ela ocorre em outubro, mas o início do mandato ele só se dá no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, não é porque a gente elegeu em outubro que o atual, o candidato que for eleito, ele começa já a trabalhar no dia
no dia seguinte, não ocorre assim, ocorre no dia 1º de janeiro do ano subsequente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele comemorou, é claro, a aprovação da matéria pelos deputados, né, destacando que, é claro, os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal conseguiram, de fato, em tempo recorde, né, aprovar uma emenda constitucional, que é um processo mais demorado, mas que é indispensável, né, esse adiamento. E antes de encerrar a sessão, o presidente do Senado Federal, ele afirmou que a decisão pelo adiamento protege a vida e fortalece a democracia brasileira no momento em que uma pandemia, né, de proporção inimaginável, né, que ninguém imaginava, tirou a vida, né, de tantas pessoas pelo mundo inteiro. A emenda aprovada, a gente estabelece que o TSE fará adequações das resoluções que organizam aí o processo eleitoral de 2020. Como também vai fazer ajustes nas normas referentes aos prazos, né, para fiscalização e acompanhamento dos programas, né, de computador aí utilizado nas urnas eletrônicas para os processos, né, de votação, apuração e totalização ali dos votos. Também deverão ser feitas atualizações nos procedimentos relativos a todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico, né, da totalização aí dos resultados para adequá-los, é claro, ao novo calendário eleitoral. Além disso, gente, a emenda constitucional 107 permite ao Tribunal Superior Eleitoral fazer mudança nas regras relativas à recepção de votos, a justificativas, a auditoria, a fiscalização no dia da eleição, inclusive quanto ao horário de funcionamento das sessões eleitorais, e também fazer mudanças nessas regras de distribuição dos eleitores de maneira a propiciar segurança sanitária, né, a todos os participantes do processo eleitoral. Também cabe ao TSE, né, solicitar ao Congresso Nacional a marcação via decreto legislativo de datas alternativas de votação em municípios cuja situação sanitária aponte aí risco para os eleitores. Mas de qualquer maneira, gente, a data limite para a realização das votações, né, nesses casos vai ser o dia 27 de dezembro. Depois de 27 de dezembro não ocorre. O voto, gente, continuará sendo obrigatório mesmo nessa pandemia? A emenda constitucional aprovada, ela não altera a obrigatoriedade do voto, mas tem sido analisado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral esse assunto. No dia 22 de junho, né, durante um debate no Senado, o ministro, né, Barroso, ele afirmou que a ideia é manter o voto obrigatório. Mas também ele disse estudar uma flexibilização da multa para quem não justificar, né, a ausência aí nas eleições. Aqueles que são obrigados a votar e não comparecerem às urnas precisam justificar o seu voto dentro do prazo definido em lei. Atualmente, gente, esse prazo é de 60 dias após as eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que está preocupado aí com uma abstenção elevada, né, já que aglomerações facilitam aí a transmissão do coronavírus. Nós deveremos, é claro, aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se tem alguma alteração. Para efetivar todas essas mudanças, a emenda constitucional ela tornou sem efeito somente nesse ano de 2020 o artigo 16 da Constituição, que proíbe alterações no processo eleitoral no mesmo ano da realização da eleição. É uma situação, é claro, excepcional, né, tendo em vista essas condições aí sanitárias que hoje a gente se encontra, que são, é óbvio, completamente atípicas. Por conta de todas essas questões, né, que eu abordei aí ao longo do vídeo, a decisão sobre o adiamento das eleições, ela parece ter sido acertada de fato, né, porque é muito difícil agora todo mundo ir votar. Então já marca no seu calendário os dias 15 de novembro, que vai ser o primeiro turno, e o dia 29 de novembro, se houver segundo turno. Então já marca essas novas datas, que são as datas que a gente vai escolher os prefeitos e os vereadores. Vale destacar, gente, que na eleição para prefeito, onde nós vamos eleger, né, o chefe do Poder Executivo Municipal, vence o candidato com a maioria dos votos. No caso de municípios com mais de 200 mil habitantes, se o primeiro colocado, né, na disputa não tiver a maioria dos votos válidos, aí haverá uma disputa no segundo turno. Com relação à eleição para membros do Poder Legislativo Municipal, aí já é diferente. Nós vamos eleger aí vereadores seguindo um sistema de eleição que é proporcional.
As vagas elas são ocupadas levando em consideração o total de votos recebidos pelos partidos políticos dos candidatos. Eu já fiz um vídeo sobre os poderes, né, que eu vou colocar no link aqui na descrição e também vou colocar aqui no card para você assistir se você ainda não assistiu esse vídeo. E se você quiser um vídeo sobre como a eleição, né, e por que alguns cargos são eleitos pela maioria, né, e outros são eleitos pelo sistema proporcional, comenta aqui com o hashtag vídeo de eleição e também curte esse vídeo para eu saber que você quer. Se muitas pessoas quiserem, eu faço um vídeo aí explicando. Enquanto você corre atrás dos seus direitos, eu sigo atenta aqui às novidades para passar, né, o conteúdo para vocês de uma forma mais simples, mais fácil possível. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, também compartilha aí com os amigos, com a família, já olha a data de eleição que vai ser, assiste esse vídeo. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, comenta aqui também. Lembrando que comentários mais legais aparecem aqui ao final dos vídeos, então participem, que vocês ficam aqui também nos vídeos aqui no final. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, tem outros conteúdos lá bem diferentes, então não deixa de seguir lá também. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!